Independência da América Espanhola. Hoje a gente vai ver a chamada América Central. Como é que essa América Central, aqui, eles vão conseguir a sua independência. Deixa eu ver. Neste outro mapa, a gente tem, vou mostrar para vocês aqui, a chamada América Central. Quando ela vai ser... Deixa eu ver se dá para ver aqui, fica melhor. Opa, assim, pronto, aqui, ó. São esses os países da América Central. Aqui, ó, a antiga Nova Espanha, né? O vice-reinado da Nova Espanha. Aqui nós temos, aqui, os países da chamada América Espanhola, né? A parte central. E deixa eu ver se eu encontro outro, dá pra gente rever aqui bem rapidinho, que isso aqui, a América, América do Sul espanhola, certo? Aqui, ó, os vice-reinados, né? Rio da Prata, são esses que formam aqui o vice-reinado do Rio da Prata, Bolívia, a Gran Colômbia, que são hoje os países que a gente já falou, né? Colômbia, Equador, Bolívia. Então, a gente vai estudar agora justamente essa América Central. Seguindo o nosso livro didático, na página 103, nós vamos ter falando sobre essa América Central e como esses países vão se constituir no que são hoje estados, nações independentes, né? Aquele pedaço que nós vimos, eles eram formando, né, um vice-reinado. Aí veja bem, segundo os estudos, a partir da década de 10, de 1810 mais ou menos, lideranças crioulas, ou seja, crioulos eram como eram chamados aquela elite, descendentes de espanhóis já nascidos aqui na América. Então, esses crioulos negociavam mais autonomia. A partir de 1810, quem estava no poder nesses vice-reinados começaram a querer mais autonomia, mais liberdade, principalmente comercial, certo? E ficaram nessas negociações. Mais ou menos em 1812, eles tentaram um projeto liberal de, vamos dizer assim, união. Algo que interessava entre a coroa, a metrópole, e a elite daqui, a elite local, a elite das colônias. Então, os interesses em comuns deles fizeram com que eles tentassem uma aproximação, uma negociação. Mas isso vai justamente entrar, vamos dizer assim, em choque com duas coisas, vamos dizer. A primeira, o retorno de Fernando VII ao poder. Nós, voltando um pouquinho, nós estudamos que a Espanha, ela durante um tempo, ela ficou sob o domínio de Napoleão Bonaparte. O rei da Espanha retorna ao poder em 1812 e ele vai tentar reforçar esse poder que ele tinha nessas colônias, e ele perdeu na época que Bonaparte assumiu. Veja bem, ele vai ter pretensões justamente absolutistas, totalmente absolutista em tudo que ele decide, né? E aliada a isso, a essas pretensões absolutistas, essa elite crioula, ela tinha muito medo de uma revolta aonde tivesse a participação das massas ou que o povo se revoltasse.
Então, eles faziam de tudo para controlar, principalmente, os escravos, os nativos, essa população toda, essa massa que sustentava a economia. Ninguém falava em abolição, imagina. Era sustento, era mão de obra, era escravo. Então, veja bem, aliado a esse medo dessa elite e esse absolutismo, esse poder de Fernando VII, quando ele retorna ao poder, isso vai fazer com que essas ideias de independência elas sejam, vamos dizer, paradas, né? Não paradas, mas vamos dizer assim, retrocederam um pouco, né? Então, veja bem, o retorno de Fernando à pretensão absolutista, o medo da mobilização popular pela independência, refrearam, quer dizer, diminuíram a elite crioula a tentar tomar essa independência real, entrar em realmente atrito com a coroa portuguesa, espanhola. Mais ou menos nessa época, a Espanha ela tinha esquecido ou tinha deixado de impor tantas coisas para essas províncias. E isso, vamos dizer assim, no livro eles vão dizer que foi esquecida um pouco pela coroa espanhola. Então, o que, que vai acontecer? Em 1821, essas províncias elas vão se anexar, elas vão entrar em acordo e vão ficar sob o domínio do Império Mexicano. O México consegue sua independência e se torna um império. Então, essas províncias se aliaram ao México. Só que nós vimos que Iturbide, ele não vai passar muito tempo no poder, ele dura até 1823. Então, quando ele é retirado, essas províncias, elas abandonam esse projeto do México, mas elas vão permanecer unidas. Elas vão continuar formando, vamos dizer, um vice-reinado, naquele mesmo estilo espaço territorial de um vice-reinado. Em 1823, quando o México volta a ser colônia da Espanha, essa América Central, essas províncias, elas vão se manter unidas. Elas não vão se separar, mas não vão mais permanecer ligadas ao México, né? Até mesmo porque o México voltou a ser província da Espanha. E elas ficaram conhecidas como as Províncias Unidas da América. Então, eles, num congresso na Guatemala, eles entraram num acordo e declararam a independência dessas províncias. Né? Em 1824, com essa declaração de independência, eles vão constituir um novo Estado, uma república federativa. Quando eles lutam pela sua independência, eles vão permanecer todos como uma unidade territorial, certo? E eles vão ser uma unidade federativa. O maior representante desse ideal, dessa República Federativa, foi José Cecílio del Valle. Ele era um hondurenho. A ideia dele era manter essa unidade como foi feito nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, quando eles se tornaram independentes da Inglaterra, eram 13 colônias. Todas ficaram sendo conhecidas como Estados Unidos. Era uma federação, agora eu não sei como era chamado, mas era uma federação. E cada 13 dessas 13 colônias, elas tinham suas próprias determinações, suas próprias leis, mas tinha a Constituição Maior dos Estados Unidos. E era esse o objetivo de José Cecílio del Valle, né? Que eles permanecessem unidos como uma unidade territorial, mas que cada um tivesse uma federação, fosse uma federação. Né? E del Valle, ele era guiado pelas ideias iluministas, né, de igualdade, de liberdade, certo? Então,
A ideia dele era que essa união, eles conseguissem manter essa união territorial, porque se quebrasse, seriam mais frágeis, né? Só que esse projeto de Del Valle não vai ter sucesso. Essas confederações, elas vão continuar se desentendendo, sucessivas guerras entre eles, e daí vai surgir 5 países na América Central, né? Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua e Guatemala. E esse pedaço da chamada América Central, em vez de ela continuar um espaço só, ela foi dividido em 5 territórios, né? Estabilidade política e crise econômica. Veja bem, essa instabilidade política, essa luta nessas classes sociais pelo poder, levou, né, a separação desse território, os 5 países, e isso foi agravado mais ainda por conta de uma crise econômica. As guerras pela independência, a guerra pela independência deixou muita destruição, muitas dívidas. A questão da agricultura também é muito desgastada, a sobrevivência, né? Esse espaço para cultivo foi muito prejudicado com as guerras. A economia em si, como ela era muito agrária, ela vai ser bastante prejudicada. Na ideologia de Del Valle, né, de José Cecílio Del Valle, ele vai se voltar muito para a questão agrária. E o Del Valle? A guerra da independência, né, levou justamente a esse desgaste político, a esse desgaste econômico, principalmente, que vai quebrar essa unidade federativa que Del Valle tanto defendia, né? Uma unidade territorial. Só que esses territórios, eles tinham suas divergências, principalmente políticas, e essas elites, elas vão conseguir dividir esse espaço e construir, né? Não é propriamente construir, fundar esses 5 países: a Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicarágua e Guatemala. Deixa eu ver se eu tenho aqui um mapa que mostre essa América Central. Porque a gente fica com uma ideia, né, como a gente já viu, aquela parte da não sei se vai dar para vocês verem, mas eu vou tentar mostrar para vocês aqui como vai ficar essa América Central depois que eles vão conseguir a independência. O México, Guatemala, Honduras. Tá aí desfocado? Tá. Eu vou ver se eu consigo um mapa que fique melhor para a gente ver a formação, a divisão desses 5 novos estados que vai, né, surgir aí. Mas, basicamente, a independência da América Central, ela vai ser baseada nessa ideologia de manter esse território único, né? Como foi feito nos Estados Unidos, manter um território unido, mas autônomo,
mas infelizmente não vai dar certo justamente porque essas elites ou essa elite crioula de cada, vamos dizer assim, espaço, vai querer a sua parte de comando, vai comandar esse espaço.